Credo in unum Deum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesse 34º domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Também celebramos o Dia Nacional do Leigo e da Leiga Cristãos, dos leigos e leigas que atuam na sociedade, no mundo de hoje. E ao redor dessa palavra de Deus hoje, nós vamos meditar o Evangelho, as leituras, que nos colocam um pouco diante do final dos tempos, né? E como é que nós vivemos, como nós nos relacionamos com esse final dos tempos. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, 40. A festa de Cristo Rei culmina o ano litúrgico. É hora de nos sentar para julgar, ou melhor, para nos discernir o sentido e a marcha da nossa vida, a partir da consciência de humanidade que carregamos dentro de nós. O Evangelho deste domingo nos fala do discernimento e salvação. É a parábola do juízo final, onde Jesus se revela plenamente identificado com todo ser humano, sobretudo com aqueles que são vítimas de estruturas de morte, violência e exclusão. A parábola do juízo universal não pretende nos oferecer uma visão antecipada de um imaginado final do mundo, como alguns fundamentalistas nos querem fazer crer. Trata-se de uma parábola e, portanto, não cabe aqui uma leitura literalista. Ela nos fala do nosso modo de proceder, aqui e agora, inspirado no modo de ser e de agir de Jesus. Em outros termos, os textos do juízo final não pretendem trasladar o leitor, ou cada um de nós, a um espetáculo do futuro. Foram escritos para despertar nossa responsabilidade no presente, para promover o melhor que há em nós e afastar tudo o que nos desumaniza. Na parábola desse Evangelho desse domingo, fala-nos de 6 situações de necessidades básicas. Não são casos irreais, são situações que acontecem em todos os povos e em todos os tempos. Em toda parte há famintos e sedentos, há imigrantes e desnudos, enfermos e encarcerados. Em cada pessoa que sofre, Jesus vem ao nosso encontro, nos olha, nos interroga, nos inspira a prolongar a sua atuação em favor dos excluídos. Nada nos aproxima mais dele que aprender a olhar detidamente com compaixão o rosto dos que sofrem e ativar nossa sensibilidade solidária, que se visibiliza em ações concretas. Em nenhum outro lugar poderemos reconhecer com mais verdade o rosto de Jesus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o relato desse domingo fala muito mais do presente do que do futuro. Ele ajuda a nos examinar, ou seja, a situar-nos no horizonte da identificação com Jesus e sua relação com os mais pobres e excluídos. São os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e irmãs e a todos aqueles que sofrem. Por isso, trata-se de um exercício de discernimento para verificar qual espírito que está nos movendo e para onde nos impulsiona esse espírito. Espírito de compaixão,
solidariedade, compromisso, fraternidade, paz, misericórdia e tantos outros que podemos enumerar. Ou pensarmos um espírito de autocentramento, de preconceito, de indiferença, de autossuficiência e assim por diante. O exame aqui não é para alimentar um autocontrole obsessivo ou uma autovigilância medrosa, nem um autopoliciamento que atrofia. É preciso nos situar diante daquele que é a nossa referência última, Jesus Cristo, para ativar em nós uma sensibilidade que quebra toda distância e nos impulsiona a deslocar junto com aqueles que são os deslocados do mundo, vítimas de estruturas sociais de morte. Toda a cena do juízo final se concentra num diálogo entre o juiz, o Filho do Homem, e dois grupos de pessoas, aqueles que aliviam o sofrimento dos mais necessitados e aqueles que, insensíveis, negaram-lhe ajuda. Só quem tem um coração compassivo é capaz de viver a ajuda e o serviço a partir da gratuidade. Não faz isso para conseguir algo em troca, nem sequer apresenta uma motivação religiosa. Senhor, Senhor, quando foi que te vimos? Com fome, com sede, sem roupa, nu? De igual modo, aqueles que a partir de uma opção religiosa esvaziada de compromisso, procuram querer agradar o Senhor e são repreendidos com dureza, por não tê-lo reconhecido na pessoa do mais necessitado. E é isso que Jesus nos pede nesse Evangelho, sempre reconhecê-lo naquele que é mais necessitado e naquelas situações de exclusão da essencialidade da existência humana no mundo de hoje. Para Jesus, querido irmão e irmã, uma humanidade construída por nações, instituições ou pessoas comprometidas em alimentar os famintos, vestir os desnudos, acolher os imigrantes, atender aos enfermos e visitar os presos, é o melhor reflexo do coração de Deus e a melhor concretização do seu reino. A parábola deste domingo, portanto, em primeiro nível de leitura, contém uma mensagem revolucionária e subversiva, se assim pensarmos, para o mundo religioso. Ela nos vem dizer que existe um caminho para nos encontrar com Deus, que não passa pelo templo. O verdadeiro templo é o outro, o irmão que nós encontramos no dia a dia, sobretudo os carentes, os marginalizados e tantos outros presos, tantos outros. Essa é, sem dúvida, uma das maiores novidades de Jesus. Por isso, o castigo ou a vida eterna, plena, não é obra de um Deus exterior, mas o resultado de uma determinada maneira de viver, fechada na ignorância de quem somos ou, pelo contrário, lúcida e desperta. Então depende de nós como vamos viver e escolher esta vida eterna. O inferno não é um lugar ao qual Deus nos condena, mas uma situação onde nós mesmos nos fechamos para o outro, para aquele que precisa. Quando endurecemos o nosso coração, não abrimos a sua graça, a sua presença em cada um de nós. Isso, fechando o coração, acabamos vivendo no isolamento. Nos isolamos dos outros. Não é isso que Deus deseja e que Jesus Cristo deseja de cada um de nós nessa solenidade de Jesus, Rei do Universo. Precisamos, portanto, querido irmão e irmã, ler corretamente o texto do juízo final. É preciso que comecemos por destruir a imagem de um Deus vingador, um Deus que castiga com as penas do inferno.
E é fundamental salientar que em Jesus Cristo, Deus se revela com amor externo, incondicional e sem medida. Esse é o verdadeiro amor de Deus para conosco. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o juízo final é verdadeiramente uma boa notícia para todos, os benditos do Pai e os benditos do Reino. Quando procuramos colocar em prática a sua palavra, seu ensinamento, quando procuramos seguir os seus passos e deixar-nos conduzir por ele para que possamos construir um mundo melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que, transbordados de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre no caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos cordeiros dos santos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e que o Senhor Jesus sempre vos acompanhe. Graças a Deus.